Puxa o rock mais pra tu, Rock. André. Saudade do rock, cara. Grande momento, Linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Continuando aqui as nossas resenhas de trailers, vários trailers saindo ao mesmo tempo. E claro, quero agradecer demais vocês, principalmente aos que me seguem no meu Instagram pessoal, que mandaram vários, tá? O André acha que foram 4, foram mais de 15, tá? 15 que mandaram pra mim o trailer do Anônimo 2. O André tá subestimando Anônimo. Ele tá subestimando. Mas vamos lá, vamos ver a força do Nobody. Pessoal, é assim, ó. Eu vou abrir o meu destaque inicial com a seguinte observação, tá? O Anônimo, o primeiro, é de 2021. A linhagem geek tava no começo ainda, tá? Então a gente ainda tava construindo a nossa identidade, se posicionando dentro da cena da cultura pop. Então a gente não tinha a frequência que a gente tem hoje, né? Graças a Deus e graças a vocês a gente conseguiu aí se estabelecer muito bem. A gente hoje consegue falar de praticamente todos os filmes, séries que lançam, que estão assim no hype. Quando lançou o Anônimo, eu assisti, gostei bastante, só que o André não assistiu, então a gente não trouxe resenha pro canal, né? O André, ele não chegou a assistir o primeiro Anônimo. Vai ficar como uma lição de casa pro André assistir. Mas qual foi a minha percepção com este trailer do Anônimo 2? Eu tive o mesmo sentimento que eu tive com o Contador, tá? Meu Contador. Porque o que acontece? O Contador 1, você tem um tom extremamente sério, com uma história mais séria, com praticamente zero galhofa. Você tem o desenvolvimento ali do personagem do Ben Affleck, toda a questão relacionada ao autismo, e aí você tem a narrativa, a trama densa, e eu gostei bastante. No Contador 2, você já tem o Jon Bernthal em parceria com o Ben Affleck, só que um tom muito mais suave, um filme muito mais comercial. Eu enxerguei este trailer do Anônimo 2 e eu acho que ele vai pro mesmo formato. Eu fiz até questão de dividir com o André e com a nossa equipe aqui, e eu quero que vocês façam esse exercício. Assistam o trailer do Anônimo 1 e depois assistam o trailer do Anônimo 2. O tom é completamente diferente. Você tem o personagem, o Hutch, né? É Hutch, né, Matheus? Você tem o Hutch, que é excelente. Você tem a família, você tem uma abordagem mais centralizada na família, nas férias. Mas você tem um tom muito mais cômico e comercial. Acho que vai ser um belo filme de ação. Ele segue os mesmos elementos de pancadaria, de selvageria do personagem, mas eu acho que ele vai para uma linha mais comercial, fugindo um pouquinho do tom mais sério do primeiro. Vamos falar sobre o trailer 2. Bom, o Nobody não significa absolutamente nada pra mim. Então, só que assim, vou assistir, lógico. Eu me comprometo a assistir antes de assistir o 2, a continuação. Mas o Gabriel me mostrou esses dois trailers. O trailer do primeiro e o trailer do segundo. O segundo parece uma mudança gigantesca de tom. Gigantesca. Você abraçou a comédia aqui, porque você tem várias coisas que atrapalham no trailer. Mas o fato de você ter a família, tudo mais, uma viagem, né, uma férias de verão, que é um clássico do americano, né, que o verão lá começa praticamente agora, tá começando. Eu já, é aquela sensação de já ter visto o filme já, ó, eu já vi esse filme aí, é um clássico, né. Inclusive eu tava reparando e tava dando razão pra alguns inscritos aqui no canal que eu tô ficando muito chato. Eu fiquei refletindo esse final de semana nisso e eles têm razão. Porque trabalhando na linhagem vai fazer 5 anos, fora todos os filmes que a gente já assistiu. Meu, eu só vou dar nota boa pra um filme que me surpreender de uma forma
eu não sei se exige muito, mas tá começando a me irritar aquele filme que parece que eu já assisti. Então eu preciso de elementos novos. A minha nota vai ser mais crítica, mais ainda do que o tão comentado medíocre, né? Que a galera ficou meio... Exemplo, o trailer do Superman. Pô, a gente tem várias coisas novas dentro do que a gente entende de Superman, Sim. né, no cinema. O Krypto já é uma novidade gigantesca. Então, é isso que eu tô falando. Eu, em alguns filmes, em certos gêneros, começa a me irritar a quantidade de repetição que a gente vê de estilo, de frase feita, de slogan, de sequência. Igual que a gente fala em filme de terror. Você sabe quando vai ter a hora do susto, você sabe quem é o traidor, quando vai ter a reviravolta, sabe? Quando você acerta tudo isso, e eu não quero de maneira nenhuma falar que a gente sempre adivinha, não. Mas é que é tão básico que aí você desanima. E foi esse o sentimento que eu tive aí no Anônimo 2, no trailer. Pô, de novo, vai ter um cara que só quer sossego, que não quer que ninguém o provoque pra ele liberar toda a aura dele. Pô, de novo, ainda com um tonzinho de comédia e tudo mais. Eu achei bem mais ou menos, não tenho conexão com o primeiro. Talvez eu goste do primeiro, né? Talvez o primeiro me faça reavaliar mais tudo isso. Mas por enquanto esse aqui é bem café com leite, esse trailerzinho aí do Anônimo 2, hein, Roberto? Mas antes de continuar, antes da gente trocar uma ideia sobre esse trailer, eu quero saber se você sonha em ter o seu primeiro imóvel, ou se você já tem o seu primeiro imóvel, quer ter o segundo imóvel, quer viver de aluguel, ou quer preparar sua aposentadoria sem depender do INSS, que tá difícil, ou quer ser um mestre nos investimentos. Se você tem entre 21 e 55 anos, você tem o perfil perfeito para a assessoria, a consultoria do Cleverson, patrocinador aqui da Linhagem Geek. O Cleverson tem mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário e ele pode te ensinar os macetes e te direcionar para o momento correto da aquisição do seu imóvel, ou por financiamento ou por consórcio. Só o mês passado foram mais de 100 consultorias somente da audiência da Linhagem Geek. Então, se você está neste momento da sua vida e precisa de um direcionamento, precisa de um suporte profissional, o Cleverson é a pessoa ideal para te conduzir neste momento. Ele participou aqui do Linhagem Cast, tirou a dúvida de muitos inscritos aqui nosso, e se você clicar neste link aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela, você vai chamar o Cleverson e a consultoria dele é 100% gratuita. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Então vamos lá, senhoras e senhores. O trailer de Anônimo 2 já está entre nós. O longa ainda não tem data de estreia definida, mas sabemos que Bob Odenkirk, que está de volta ao papel de Hutch, além de todo o elenco junto. O primeiro tem uma temática simples, com uma trama que lembra um pouquinho de longe o primeiro filme do John Wick, mas com menos seriedade. Isso não é pra menos, já que Anônimo tem o mesmo produtor e roteirista de John Wick. A trama de Anônimo é simples. Um homem, Hutch Mansell, quase idoso, vive uma vida pacata, com uma rotina muito parecida com a de pessoas comuns. Contudo, certo dia sua casa é invadida por bandidos e ele não revida, não reage e nem protege a sua família. Isso faz com que ele vire chacota entre os seus e também no seu bairro. O grande antagonista do primeiro filme é um mafioso russo. Com o desenrolar da trama, vemos que Mansell é um ex-assassino profissional e tem grandes habilidades. No novo trailer, vemos agora que Hutch parece ter voltado à ativa. Nas primeiras cenas, vemos a esposa dele reclamando. Então olha só, o primeiro você estabelece o personagem, desenvolve a trama em cima de uma condição. O casamento dele não ia bem, ele vivia meio triste, ele era um cara meio triste, tá? A gente percebe isso no primeiro. E aí depois você sabe, vocês que já assistiram o primeiro, ele pega todo mundo da máfia russa, tem aquela cena final com o pai dele, com aquele brother, né, um amigo dele, né? Metralhando todo mundo, cena incrível, né? Ação mesmo visceral, eu adoro. A cena do ônibus, inesquecível mesmo, ele espancando a molecada mesmo, faca na coxa, aqui ó,
cinto de segurança, mesmo ônibus, jogando a galera pra fora. É animal essa cena do busão. E aí depois a família dele descobre tudo, né? Agora aqui, a gente já tem uma outra pegada. Você já vê que ele tá melhor no casamento, eles vão passar umas férias em família, certo? Então já tá numa outra condição. A mulher dele ainda fala, ó, eu aceito o fato de que você não tem um emprego comum, mas você não aparece em casa há meses. Ou seja, tudo indica que ele voltou à atividade, né, de, sei lá, ele mesmo diz, né, que ele faz... ele faz o que as outras pessoas não fazem, né? Enquanto a esposa do Hutch fala, a gente tem ele tretando com uma galera dentro do elevador. Nesse momento, o trailer alterna para Hutch sendo cobrado pelo seu filho por não ter aparecido num jogo. Com isso, a esposa lembra que as férias dos filhos estão chegando, e aí o Hutch sugere que eles façam a famosa viagem de férias em família, lembrando muitos filmes americanos, tipo Férias Frustradas, etc. O trailer corta para cenas da família chegando numa espécie de hotel que fica num parque de diversões. Tudo está tranquilo, até que um valentão pega um bicho de pelúcia que a filha de Hutch ganhou em um brinquedo. O filho do protagonista se irrita e, ao que parece, dá uma surra no garoto. Os seguranças chegam, separam a briga, contudo, um deles dá um tapa na filha de Hutch. Nada acontece, a família sai do local. Contudo, Hutch diz que esqueceu o telefone e irá voltar ao local. A esposa já sabe o que vai acontecer. Hutch, não! Depois disso, a cena já corta pro Hutch possuído na fúria do ódio. Seria incrível, né? Mas eu agiria da mesma forma que o Hutch, né? Porque nessa situação, né, imagina se fosse sua filha. Quando ele retorna ao parque, ele debulha os seguranças, tudo isso com a narração dele, aconselhando o filho, dizendo que entende que ele iria querer defender a irmã, mas existem outros jeitos de resolverem as coisas. E aí o filho dele diz, mas eu gosto do seu jeito. Eu achei incrível isso. Você dá um gancho, né? Você dá um gancho pro filho ter a admiração do pai e tudo mais. Mas aqui completamente genérico, né? Mas absolute genérico. O absolute genérico tem que ser uma cara assim, né? Porque é uma cara triste, mas completamente genérico. Aí você tem uma cena de ação legal, que é o carro-chefe do filme. O filme ele tem que caprichar, a gente sempre fala aqui. Filme de artes marciais e filme de ação tem que caprichar em cena de ação. Não precisa querer ter uma história brilhante. Você coloca cenas de ação que você se lembre, que você queira rever. Que é o caso aí de John Wick, que é o caso dos filmes do Stallone, do Schwarzenegger e do Van Damme. Que isso, Van Damme? Então, você quer assistir aquele treino, você quer assistir aquela que causa impacto. Não é a história mirabolante, é a cena. Então, o filme de ação ele tem que ser enfático na cena de ação. E esse filme se propõe a isso. E eu acho que esse muito mais, né? Porque você tem uma historinha muito... Uma família que precisa de férias vai viajar no verão e causa muita confusão. É muito Sessão da Tarde. Bom, o Hutch conversa com o chefe dele e aí o chefe o adverte que ele está em um lugar que é rota de contrabando, chefiado por Sharon Stone. Com isso, Hutch terá que dividir entre proteger a sua família e enfrentar os inimigos. É Duro de Matar, né? É o cara que tá no lugar errado, o cara que tá no lugar errado, na hora errada, que tem a experiência de lidar com essa situação, e ele tá lá, como ele tá muito inserido, não tem mais como ele fugir, ele precisa resolver. É o Duro de Matar. Exato, tipo, o cara é o especialista, né? É o famoso fodão, que tá ali pra passar férias e, coincidentemente, é uma rota de tráfego de contrabando. Ele tá ali e ele vai acabar também tendo que resolver este problema. A gente já viu isso em outras situações. Tipo, Cara, agora me veio à cabeça um filme
em que é uma situação parecida, que um policial, um herói tá de férias, e aí ele se envolve em uma situação que ele fica dividido entre aproveitar com a família e exercer a sua função. Mas você tem muita pancadaria, muita cena de ação, só que mais uma vez, aqui pra mim eu já vejo um caminho diferente do que o primeiro. Você já tem uma suavizada maior em tom. Você tem o pai dele, o Christopher Lloyd. Fiquei feliz por ver o Christopher Lloyd de novo em tela. Eu espero que seja um bom filme de ação, assim como é o primeiro, mas acho que vai pelo mesmo caminho do Contador. Vai ser mais comercial, com um pouquinho mais de alívio cômico, mas como eu gostei bastante do primeiro, eu acho que se conseguir pelo menos se aproximar do nível, tanto da ação quanto de um desenvolvimento de narrativa, pode ser legal. Eu acho que vai ser no estilo lá, que você me mostrou o primeiro trailer, né, do filme, e já conta o filme inteiro. E o segundo trailer, o trailer do segundo também conta o filme inteiro. A cena do barco ali, você vai ter umas sequências de ação muito boas, que acho que tem que focar nisso mesmo, mas um trailer bem problemático, né, que eu não me deu vontade nenhuma de assistir, mas pela linhagem eu sou obrigado. Falar em problemático, tem uma coisa pra mim nesse trailer que atrapalha, que é a trilha sonora. Se você assistir esse trailer no mudo, o tom fica bem melhor. O problema desse trailer é a trilha sonora bobinha. A trilha sonora bobinha não é legal. Se você vê o trailer do primeiro, não tem trilha sonora bobinha. Então, o problema desse trailer, pra mim, é uma trilha sonora mais bobinha, que deixa um tom muito mais leve comparado com o primeiro, mas ainda acho que vai ser bem legal. Anônimo 2, eu quero que vocês coloquem aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.